Vocês devem saber, tanto quanto eu, que daqui a 100 dias, hein? 3 meses e pouco, nós teremos eleições aí para presidente da República, para governadores, vice-governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, por aí, dentro de 100 dias, 100 dias. Há uma preocupação enorme, minha, eu sei que de muitos de vocês, em relação, sobretudo, à eleição para presidente da República. Porque nós temos de um lado aí, está polarizada a eleição. De um lado o Lula, ex-presidiário, líder de uma organização criminosa desmontada nos julgamentos do Mensalão e nos julgamentos da Lava Jato, investigado pela Polícia Federal, denunciado pelo Ministério Público Federal, condenado em pelo menos 2 casos, em 3 instâncias diferentes da Justiça, no Juízo Singular de Curitiba, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região aqui de Porto Alegre, no Superior Tribunal de Justiça, condenado como corrupto, como corruptor, entre outros crimes. Resultou preso, inclusive. E foi solto aí por obra e graça daquela maioria formada no Supremo Tribunal Federal lá, e de ministros que foram nomeados por ele. Então, de um lado é isso aí. O maior corruptor da história universal. Estou exagerando. Vão ali no Google dar uma olhadinha para vocês verem. E do outro lado nós temos o presidente Bolsonaro. Né? Então, olha, justamente a respeito dessas eleições, a respeito da decisão do eleitor, que eu acabo de retirar ontem da gráfica a 3ª edição desse livro aqui, ó, Herança Maldita, os 16 anos do PT em Porto Alegre. Olha, para ser justo, neste livro aqui eu não registro casos de corrupção. Né? Acho que o PT até do Rio Grande do Sul é um caso à parte, mas esse aí, o do Lula, o de São Paulo, do Zé Dirceu, olha, é uma organização criminosa mesmo, né? Mas, enfim, o que eu registro aqui é a incompetência generalizada, a herança maldita que eles deixaram. Né? Assim que eles perderam as eleições aqui, depois de 16 anos, no dia seguinte, quando foi eleito o novo prefeito, eu passei a frequentar todas as repartições da Prefeitura de Porto Alegre aqui, pedi essa licença para o então prefeito Zé Fogaça e visitei tudo. Eu queria ver como é que estavam as coisas ali em cada local ali. E bati fotos, inclusive, ó, como essa aqui, ó. Tá vendo esse carro aí, ó? Um posto de gasolina. Isso aí era eu botei esse posto de gasolina, esse carro aí era meu. Não é mais. Não é mais, hein? Esse posto de gasolina aqui, porque os funcionários de uma repartição pública que tinha ali pertinho, como estragou o banheiro, eles usavam o banheiro do posto de gasolina, porque eles deixavam tudo assim, ó, um parque de máquinas destruído, né? Enfim, olha, coisas assim, aqui 2 crianças mortas em cima da máquina. Isso eu peguei no dia seguinte a saída deles daqui. E aqui tem uma outra fotografia muito interessante que eu tirei aqui, era da guarda municipal. Eu fiz questão que esse guarda me mostrasse o sapato dele ali, ó. Eu até escrevi assim, sapato de bailarino. Porque se o guarda corresse atrás de algum bandido ali, ia cair, inevitavelmente, né? Porque isso aí não é coisa que se dê para um guarda, um sapato desse aí. Enfim, olha aqui, está aqui o livro, são 500 páginas. Essa é a herança maldita que o PT deixou aqui em Porto Alegre, que eu estou descrevendo. Depois ele deixou uma herança maldita no Rio Grande do Sul, e essa herança maldita muito maior ainda no governo federal, né? Eu espero que vocês possam reservar esse exemplar. Já está sendo vendido, né? Pela internet. Eu estou aqui, né? É R$ 80, né? Não tem custo de entrega em lugar nenhum do Brasil. Eu vou dar um WhatsApp para vocês aí, porque talvez se alguém se interessar em adquirir aí, eu vou fazer ainda em julho agora um lançamento de um autógrafo, mas já está sendo entregue para quem se antecipar aí já.
entreguei quatro dezenas já. Então é 51 99945 9810. Ó, 99945 9810. Pode usar esse WhatsApp aí. Vocês podem. Não precisa pagar agora. Compra e depois a gente acerta aí. Eu dou o meu número de Pix e você faz o depósito, né? Tá certo? Para a editora. 51, hein? Código de área de Porto Alegre. Tá, o nome do livro é esse aqui, ó. Herança Maldita. Estou lançando agora bem porque os eleitores, as pessoas precisam melhorar a massa crítica e poder discutir com as pessoas, mostrar. Olha aqui, ó, mostra a cota aí, mostra o pau que matou a cobra, né? Bom, senhores, não era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje aqui, mas era sobre esse caso dessa menina de Santa Catarina aí que foi submetida a um aborto ontem. Eu estou falando com vocês sexta-feira, dia 24 de junho, são 4 horas da tarde, tempo ruim em Porto Alegre, muito ruim. Há 3 dias chove, faz frio. É uma coisa bárbara que esse tempo aqui do Rio Grande do Sul, de renguear Cusco e de matar velho, né? Enfim, senhores, mas é sobre essa menina que eu quero falar com vocês hoje, né? E até a propósito, a Suprema Corte dos Estados Unidos, veja bem, essa notícia saiu hoje. Eu estou publicando essa notícia no meu blog polibebraga.com.br. Pois a Suprema Corte dos Estados Unidos, que é o STF deles, né, proibiu o aborto ontem, em todos os Estados Unidos. Há 50 anos que uma outra decisão da Suprema Corte permitiu o aborto nos Estados Unidos. E agora, apesar de todas as campanhas feitas pelos abortistas, a Suprema Corte se reuniu e disse: está proibido o aborto nos Estados Unidos. É isso aí. Está proibido o aborto nos Estados Unidos. A decisão anterior da Suprema Corte era de que se aceitava o aborto se o feto tivesse entre 24 a 28 semanas. 24 a 28 semanas se aceitava o aborto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. 24 a 28 semanas. Por que razão até 28 semanas? Porque a partir daí, o nenê, o feto, ele tem capacidade de sobreviver. Ele pode viver. Se você produz um aborto ali, o que vai acontecer? Vai matar. É um assassinato, porque está formada a criança. É um ser vivo. Tá formado. Já está a informação. Né? Bom, estou passando essa informação aqui, até porque tem muita gente discutindo, não, mas olha, tem que permitir o aborto aqui no Brasil, que coisa mais atrasada, aqui não é permitido o aborto. Estou falando dos Estados Unidos, hein? Não é pouca coisa. Bom, como é que é esse caso aí, para quem não está acompanhando, esse caso da menina de Santa Catarina? No início dessa semana, 2 publicações de esquerda revelaram, através de uma reportagem, claro que bem elaborada, no gosto deles, né, da esquerda, né, revelaram que uma menina de Tijucas é uma cidade que fica perto de Florianópolis, uma hora e pouco de carro, a cidade de Tijucas, uma menina de 11 anos, ela ficou grávida, né, mas as reportagens dessas 2 publicações de esquerda aí, elas só não disseram quem é que engravidou a menina, né? Não, foi estuprada, a menina foi estuprada, 11 anos, o estuprador. Eu fiquei pensando, digo, mas que estuprador? Como o estuprador? Foi preso o estuprador? Quem é que era esse estuprador? Eles nem tocaram no assunto. Né? Eles publicaram extensas reportagens. Depois toda a mídia brasileira tradicional, principalmente a de esquerda, começou a amplificar isso aí, mais os seus parlamentares, ativistas, né? Abortistas, aliados, começaram a falar sobre isso aí, mas ninguém falava. E o estuprador? Está preso? Quem é esse cara? Eu até fui ler a conversa da juíza Joana Zimmer com a menina, porque eles pegaram um trecho da audiência sob segredo de justiça, violaram, cometeram um crime, né? Mas editaram um trecho apenas que ficou do conhecimento público. Num determinado momento lá, a juíza diz: por que você não... A juíza estava tentando convencer a menina a não abortar.
E se, quem sabe você fala com o pai da criança para ver o que ela acha disso aí. Ora, senhores, esse tipo de pergunta revela o seguinte, que não foi estupro, que o estuprador não estava preso. Quem era ele, portanto? Eu fiquei investigando. Era um rapaz de 13 anos. O delegado Alisson Rocha, hoje, essa notícia está no meu blog, mas está em tudo que é canto. Esse delegado Alisson Rocha fez um inquérito sobre o caso e deixou claro ali o seguinte: é um guri de 13 anos, parente da vítima. Não é só parente da vítima, não. Podia ser, porque sabe, o pai dela, ela não tinha pai, tinha padrasto. Padrasto? Um tio? Um primo? Um irmão? Era o meio-irmão. O meio-irmão dela. Foi consensual. Foi consensual. Tanto que o guri nem foi preso, né? Nem pode ser preso também, né? Ele é inimputável com essa idade aí. Então não tem nada disso, né? Esse é o caso. Bom, e aí o que aconteceu? Aí aconteceu que a família acabou procurando o hospital universitário em Florianópolis para fazer o aborto. Os médicos se negaram porque acharam que já tinha passado do prazo. Aqui no Brasil, por recomendação do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina, se admite o aborto até sem decisão judicial, desde que o feto tenha até 20 meses de idade, mas não mais do que isso. E ele, naquele primeiro momento lá, já tinha passado do prazo. A família mentiu dizendo que tinha menos de 22, mas não tinha. Se enganou, se mentiu. E não se negaram. A advogada da família insistiu. O caso foi parar na justiça com essa juíza Joana Zimmer e com a promotora Mirella Alberton. Ambas, em sucessivas audiências, tentaram demover a menina de fazer o aborto. Claro que se algumas daquelas 3 condições exigidas pela legislação brasileira para autorizar o aborto estivessem configuradas, a juíza nem estaria fazendo essa discussão. Quer dizer, quais são essas 3 possibilidades de aborto legal no Brasil? O risco de vida mesmo em caso de estupro, risco de vida da mãe, né? Anencefalia da criança, claro, né? E essas são as condições, hein? Então nada disso estava configurado. Então a juíza estava tentando, olha, quem sabe você espera um pouquinho, formar pelo menos a conclusão da formação dos pulmões dessa criança. E a menina ficou assim, a mãe não, a mãe sempre desde o início não queria saber dessa história, né? E o caso acabou, que hoje eu estou falando com vocês na sexta-feira aqui, que a juíza acabou sendo crucificada nacionalmente, né? Exposta nacionalmente, inclusive, e ela foi até, inclusive, afastada do caso por decisão do próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Mas não houve uma decisão judicial do caso. O que houve foi uma manifestação do Ministério Público Federal, anteontem, de Santa Catarina, né, recomendando ao hospital universitário que fizesse o aborto, e eles fizeram o aborto ontem, quinta-feira, dia 23. Primeiro ficaram tergiversando, não fez, desencontrar, mas fez o aborto, né? Um crime, evidente que é um crime, né? As repercussões já são conhecidas e terão consequências, inclusive, nas áreas policial e ilegal, claro, da justiça, né? O deputado Felipe Barros, por exemplo, ele fez uma representação junto com o Conselho Nacional do Ministério Público contra essa promotora federal aí, que recomendou que o Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina fizesse o aborto, a Daniela Escobar. É uma representação contra ela, do Felipe, né? A deputada Campagnolo, que é de Santa Catarina, ela já está entrando com um pedido de CPI de aborto, né? E a manifestação mais contundente, evidente, foi do próprio presidente Bolsonaro, que hoje ele condenou abertamente isso aí, né? Deixou claro a sua oposição a esse aborto, mas como uma criança de 7 meses faz um aborto, mata essa criança, 7 meses, uma vida, é uma vida, né?
Então, o que disse o Bolsonaro, até com toda razão, é o seguinte: quer dizer, salva uma vida e mata outra vida, e tira outra vida, podendo salvar as duas. Porque entre uma daquelas três condições lá era justamente corre risco de vida a mãe. Se corre risco de vida a mãe, vamos fazer o aborto. Mas não corria. A própria juíza do caso ali, a Joana Zimmer, que foi afastada depois do caso, ela dizia: não, os médicos vão ficar acompanhando. Se em algum momento ela demonstrar risco de vida, eu autorizo o aborto. Mas isso não ocorreu. E houve essa manifestação, então, do presidente Bolsonaro. Esse é um assunto que não acabou. É um crime anunciado, foi feito de modo frio, isso aí, né? Pelo que a gente pôde ver aí, né? Olha, senhores, só vocês vendo e ouvindo a promotora do caso, a Mirella Alberton, num apelo desesperado para a menina não abortar, dizendo para ela assim claramente, eu não sei se vocês já tiveram noção disso, mas dizendo para ela claramente: olha, esse neném, ele está, do ponto de vista fisiológico, formado. Com 7 meses ele respira. O que vai acontecer numa cesárea ou num parto normal? Os médicos vão tirar ali e vão deixar essa criança morrer, porque matar eles não pode. Porque o crime de eutanásia no Brasil está bem tipificado. Então, o que eles vão ficar vendo ali? Eles vão ficar vendo ali uma menina, uma criança, respirando e aos berros e morrendo aos poucos por falta de ar. E alguém pode suportar alguma coisa como essa? Eu acho que pode, né? Porque fizeram isso. Mas que é uma coisa, assim, lancinante para todos nós, realmente é. Isso é absolutamente intolerável, né? Com 7 meses, como diz o presidente Bolsonaro, uma vida já existe e pode se formar um adulto sem dúvida nenhuma, né? Eu mesmo, na minha família, tenho o caso de uma irmã que nasceu de 7 meses, está com 76 anos hoje. E essa criança aí que foi retirada do útero da mãe com 7 meses, sem necessidade, é um outro assassinato, né? É um assassinato a sangue frio. E isso é intolerável, né? Se alguém achava, os abortistas, que esse assunto poderia ajudar a causa deles, certamente hoje deve estar se arrependendo amargamente de ter abraçado essa causa, sabe? Porque isso é intolerável.